E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Café com Leite Nerd. Ultimamente tem saído muitas novidades sobre o filme Dragon Ball Super Super Hero. Muitas novidades mesmo. E com essas novidades nós temos uma grande noção de tudo ou quase tudo que vai estar rolando nesse filme. Então se vocês querem estar por dentro de tudo que saiu e de tudo que vai estar rolando no filme, pega a sua xícara de café com leite e bora pro vídeo. Muito bem, podem ir para casa tomar café com leite. E não interfiram na luta! Eu até queria ter trago no canal alguns vídeos contando sobre as novidades que foram saindo sobre o filme. Mas acontece que saíram muitas em um espaço de tempo muito pequeno, então ficaria bem difícil acompanhar tudo. E como algumas coisas que saíam eram bem simples, não se tinha muito o que falar em um vídeo inteiro. Mas agora é diferente, agora já saiu bastante novidade e parece que as coisas normalizaram um pouquinho. E com as coisas que saíram, deu pra gente ter uma grande noção do que vai estar acontecendo nesse filme. E nesse vídeo aqui eu gostaria de falar disso com vocês, sobre o que vai acontecer no filme, sobre o roteiro dele. Há tempos atrás eu fiz um vídeo sobre isso aqui no canal, teorizando o roteiro do filme. Mas naquela época ainda se tinha muita pouca informação se comparada a hoje. Mas ainda assim teve algumas coisas que eu acertei naquele vídeo. E eu vou estar comentando isso com vocês nesse vídeo aqui também. Mas basicamente esse vídeo vai funcionar da seguinte forma. Ele vai ser um vídeo teoria e ao mesmo tempo um vídeo explicativo e informativo. Então eu vou ir teorizando com vocês como vai estar sendo os eventos do filme, mas ao mesmo tempo eu vou ir contando as informações que eu usei para chegar a essa conclusão. Então vai ser legal, vocês vão ir viajando nas teorias e ao mesmo tempo vão ir recebendo informações oficiais sobre o filme. E nessas informações vai ter poder de luta dos personagens, sinopse, vazamentos, trailers, imagens, enfim, tudo que é informação. Então vai ser bem legal, galera. Mas só um aviso antes, nesse vídeo aqui estão sendo usadas as informações que foram divulgadas até o dia 5 de março de 2022. Então, se saírem mais informações depois disso, elas não vão ser consideradas nesse vídeo, obviamente. Mas mesmo que saiam mais informações, eu acredito que o que nós temos até aqui é tão completo que mesmo que saiam mais coisas, seriam só alguns complementos. Até porque se eles revelarem mais informações vitais sobre o filme, vai praticamente entregar o filme todo. Porque o que nós temos até agora já dá para deduzir muita coisa. Mas beleza então, vamos começar com a teoria. Lá na Terra vai estar tudo tranquilo como sempre, todo mundo vivendo as suas vidas normalmente. Provavelmente o Piccolo vai até o Gohan dizendo que ele gostaria de treinar a Pan, já que a Pan já está crescida e está na hora de ela começar a aprender a se defender. Ou talvez o próprio Gohan possa chegar até o Piccolo e pedir isso, porque os poderes dela talvez estejam descontrolados e tal. Porque a gente viu em cenas de quando ela era bebê que a Pan era muito louca, saía voando por aí e os caramba. Então vai ver, ela tá começando a se descontrolar, e o Gohan achou legal que ela aprendesse a dominar o seu Ki, e foi aí que ele pediu pro Piccolo entrar em cena. Ou também tem a opção de a Pan estar treinando escondida, só que eu realmente acho difícil que o Piccolo vá treinar a Pan escondida do Gohan, mas talvez eles estejam fazendo isso escondidos da Videl, já que ela talvez não se sinta à vontade com a sua filha tendo esse tipo de treinamento tão jovem. Claro que a própria Videl era uma grande lutadora e filha de lutador, mas a personalidade dela em Dragon Ball Super tá muito diferente daquela personalidade selvagem que ela tinha lá em Dragon Ball Z. Então talvez ela já não ache mais que o caminho das artes marciais seja o melhor, especialmente para a própria filha. Enfim, são muitas possibilidades nesse sentido, mas eu ainda acredito que se o Piccolo tá treinando a Pan, ao menos o Gohan sabe. Outra coisa a se lembrar é que a idade que o Gohan tinha quando treinou com o Piccolo lá na saga Saiyajin não é tão diferente da idade que a Pan tem hoje, e provavelmente deve rolar também algumas memórias lá dessa época e tal, nem que seja numa forma de citação. E isso pode acontecer numa conversa do Gohan e do Piccolo, numa conversa entre o Piccolo e a Pan, ou talvez numa própria memória do Piccolo mesmo, vendo a Pan fazendo algo que lembrou do Gohan de antigamente. Seria uma cena simples, mas seria meio emocionante, e eu gostaria de ver pelo menos. E é claro que nem precisa dizer que vai ser nessas cenas de treinamento que nós vamos ver aquelas cenas que saíram nos trailers, aquela da Pan oferecendo água pro Piccolo,
e aquela em que ela concentra o seu ki e uns ventinhos movem o cabelo dela. A cena da água é meio boba, provavelmente vai ser só uma cena meio fofinha dela para dar uma aliviada de clima. Mas o que mais me interessa é essa cena da Pan concentrando o seu ki. Galera, tiveram muitas opiniões por aí sobre o que poderia ser essa cena, e a maioria chegou em duas conclusões, que ou essa cena foi a Pan aprendendo a voar, ou que isso é um presságio do Super Saiyajin. As duas opções seriam legalzinhas, ela aprendendo a voar seria uma referência à mãe dela, a Videl, que aprendeu a voar numa cena parecida lá em Dragon Ball Z, com os ensinamentos do Gohan. Mas eu não acredito tanto assim nessa hipótese, porque a Pan já voa desde criancinha, desde bebê. Então eu acho que crescendo ela já aprendeu a voar naturalmente, porque para ela é quase que instintivo isso. Mas um presságio de uma transformação em Super Saiyajin já é bem mais provável. E eu digo presságio porque eu não acho que a Pan se transformaria em Super Saiyajin numa cena tão simples. Mas talvez o filme dê essa cena como uma pista para uma transformação que vai ocorrer lá pro final dele. Mas eu falo disso futuramente nesse vídeo. Claro que nós também vamos ter nesse meio tempo a apresentação dos vilões. Eu acredito que o primeiro vilão a ser apresentado pra gente vai ser o Dr. Hedo, e a cena de apresentação dele deve ser aquela em que ele explode aquele lugar. Como eu já disse em vídeos anteriores, tem uma certa discussão sobre se isso é uma fortaleza militar ou uma prisão. E tem muita gente que teoriza que essa era uma prisão e o Dr. Hedo estava preso nela. Mas eu duvido disso, porque é meio difícil que ele estivesse preso e trabalhando nos androides ao mesmo tempo. O meu palpite disso tudo é que ele era uma espécie de cientista militar que estava usando os recursos e equipamentos do governo para criar o seu projeto. Só que depois de concluir o que estava fazendo, ele decidiu fazer uma queima de arquivo e explodir o lugar em que estivesse as informações de tudo que ele fez. Nós vemos que nesse momento em que ele estava explodindo tudo, estava passando um carro de polícia em direção ao lugar. E isso poderia significar que alguma confusão aconteceu lá, e talvez esse seja o momento em que os androides Gama 1 e Gama 2 tenham sido libertados. E eles podem ter criado essa confusão na hora de sair. Ou talvez os planos do Hedo tenham sido descobertos por alguém, e ele precisou sair dali e fazer a sua queima de arquivo, sei lá. Pra ser sincero, essa cena ainda é meio nebulosa pra mim, mas eu acredito que as coisas vão estar acontecendo mais ou menos desse jeito que eu tô falando. Não muito depois disso, eu acredito que já vai estar o carro da Red Ribbon esperando pelo Dr. Hedo, e aí eles vão fazer a proposta de aliança pra ele. E essa é aquela cena que nós vimos desde o primeiro trailer, do Magenta conversando com o Dr. Hedo no carro. Eu acho que também, não muito depois disso, vai ter aquela cena que nós vimos naqueles vazamentos, onde o Dr. Hedo tá lá na base da Red Ribbon e apresentando para eles os seus androides. E ali ele diz o porquê de ter criado eles e revela a raiva que ele tem da Corporação Cápsula. Falando em Corporação Cápsula, eu acredito que de alguma forma ela vai estar ligada com a Red Ribbon nesse filme. Isso porque em uma das imagens reveladas no filme, nós vemos Zabumba dentro do carro do Magenta, e com um bonequinho do próprio Magenta perto do volante. E isso deve ser um sinal de que eles vão estar conectados de alguma forma no filme. Como eu já disse em vídeos anteriores falando disso, a Red Ribbon vai estar disfarçada com uma empresa farmacêutica. E a Corporação Cápsula é uma das maiores empresas do mundo em Dragon Ball, se não for a maior. E essa empresa trabalha justamente com tecnologia. Então a Red de Farmacêuticas poderia ter negócios com a Corporação Cápsula no sentido de usar a tecnologia deles para a produção de maquinários, de remédios e etc. Isso me leva a crer que de alguma forma a Red Ribbon vai se aproveitar da tecnologia da Corporação Cápsula para a criação de armas, robôs ou até mesmo os androides. Ou seja, a tecnologia da Corporação Cápsula provavelmente vai estar diretamente ligada com os inimigos desse filme, na minha opinião. E obviamente isso aconteceria sem a Bulma saber, é claro. E também falando sobre a Red Ribbon, nós sabemos que a organização foi praticamente extinta pelo Goku lá em Dragon Ball Clássico. Ele acabou com a base principal deles, acabou com os principais comandantes e generais do exército. E depois disso, um dos últimos remanescentes da organização, o Dr. Gero, para se vingar do Goku, usou a tecnologia que restava deles para criar os androides, dando origem aos eventos que nós vimos em toda a saga dos androides. Depois disso, a gente acreditava que a Red Ribbon tinha acabado de vez, só que nós vemos nesse filme que não foi bem assim. Sobre isso, eu creio que esse Magenta aí é algum descendente do Comandante Red, como um filho. Isso porque esse cara é a cara do Red, e pela linha cronológica dos eventos, ele teria idade para ser um filho do Red. Lembrando que o Red morreu quando o Goku era um pré-adolescente ou um adolescente, e o Goku hoje já é um quarentão. Então se o Magenta tinha a mesma idade do Goku quando seu pai morreu,
teria sentido ele ter essa idade e essa aparência que tem hoje. Mas talvez ele seja ainda mais velho do que o Goku, já que eu não me impressionaria se ele tivesse uns 50 anos pra cima. Mas enfim, provavelmente depois da morte do comandante Red, esse Magenta deve ter pegado alguns recursos restantes da Red Ribbon e ter reinventado a organização, e ele fez isso na forma de uma empresa farmacêutica. E o motivo de a Red Ribbon estar retornando somente agora com essa força é porque, obviamente, precisou-se de tempo até que eles crescessem de novo. E nesse tempo todo eles precisaram trabalhar em segredo e comendo pelas beiradas até se reerguerem. Mas agora eles já têm um exército particular, como nós vimos em cenas do trailer, como na cena em que o Redo conversa com o Magenta e com o Carmine na base da Red Ribbon. E nós podemos ver vários soldados lá atrás, ou até mesmo na cena em que o Gohan invade a base e tem um exército lá. E enfim, a Red Ribbon provavelmente fica sabendo do Dr. Redo e dos seus projetos e decidiram propor uma aliança com ele, para assim finalmente finalizar os seus planos. Mas galera, por enquanto é isso que eu tinha para falar sobre o que vai estar rolando lá na Terra. Eu acho que essa vai ser toda a trama inicial do filme lá. Agora, para mudar um pouquinho o cenário, vamos falar um pouco sobre o que vai estar acontecendo fora da Terra. O Goku, talvez acompanhado do Vegeta, do Bills e do Whis, vai lá pro planeta Vampa para convidar o Broly para treinar com eles. Que o Broly vai treinar com eles nós já vimos nos trailers, é uma obviedade. Mas eu acredito que eles vão lá pro planeta Vampa buscar o Broly e a turminha dele por causa dessa imagem, onde nós vemos o Lemo cozinhando alguma coisa e a Shilai segurando algo. Inclusive tá dando uma discussão danada na fandom de Dragon Ball sobre isso aí que a Shilai tá segurando. Mas tecendo um comentário rápido sobre isso, vemos que ela tá segurando algo semelhante a uma bolsa, que tem umas amarras que parece ser a alça de uma mochila. Então, à primeira vista, nós deduzimos que ela tá indo viajar para algum lugar e tá segurando as suas coisas. Só que tem dois detalhes que chamam muita atenção nessa imagem. O primeiro é a forma que a Shilai tá segurando essa mochila, que pode ser confundida com a forma que uma mãe segura o seu bebê. E também na ponta dessa mochila, na ponta da alça dela, nós vemos algo que pode ser visto como um laço, mas também como uma chupeta. Então fica claro aí que o pessoal que desenhou isso quis passar alguma coisa. E esses detalhes não são mera coincidência. Agora, será que o Broly vai mesmo ter um filho nesse filme? Eu acredito que não, galera. Eu acredito que essas imagens só são pra deixar os fãs com uma pulga atrás da orelha e aumentar o hype e a curiosidade pro filme. Eu não consigo imaginar muito um filho do Broly aparecendo nesse filme. Mas é claro que essa é só a minha opinião. Chances de ter? Tem. Sinceramente, mesmo achando que não vai ter um filho do Broly no filme, eu gostaria que tivesse. Seria mais um personagem interessante aí para as futuras gerações de Dragon Ball. Mas continuando com o roteiro, o Broly e a turma dele provavelmente vão estar se mudando lá do planeta Vampa para o planeta do Bills, já que nós vimos que o Broly vai estar treinando lá no planeta do Bills. E o Leme e a Shilai, como morrem de medo do Freeza, com toda certeza não ficariam sozinhos lá em Vampa. E como a gente falou de treinamento lá no planeta do Bills, essa daí com certeza é uma cena que tá todo mundo ansioso para ver. Nós sabemos que vai ter uma luta treino envolvendo Broly e Goku, isso ficou muito claro nos trailers. E então essa luta vai sim acontecer. Nós também vimos que o Vegeta de alguma forma vai estar envolvido nisso também. Então talvez nós possamos esperar alguma luta individual dele com o Broly também. E outra coisa que a galera falou muito foi de uma suposta luta do Beerus e do Broly, já que deu a entender algo assim nos trailers. No terceiro trailer, na verdade. E sobre isso, eu acredito que até possa ter uma luta entre eles, mas se acontecer, vai ser uma luta extremamente curta, com talvez o Broly começando a perder o controle e o Beerus acalmando ele de alguma forma. Mas além disso, eu não vejo uma luta mais séria e elaborada entre eles acontecendo. Isso porque são personagens com um nível de poder alto demais, e fazer uma luta assim exigiria um gasto meio que desnecessário do filme. Porque não seria algo relevante para a trama. Então se rolar Beerus vs Broly, vai ser algo muito rápido mesmo. E isso se rolar. Mas então falando resumidamente sobre o que vai acontecer fora da Terra, é isso. O Goku vai lá no planeta do Broly buscar ele, o Lemo e a Shirai, que estavam vivendo normalmente as suas vidas. Pode estar rolando uma surpresa com um suposto filho do Broly, o que geraria uma cena meio cômica, mas eu acho um pouco difícil isso acontecer. Mas aí vai geral lá pro planeta do Bills, onde vai estar rolando um treinamento entre os Saiyajins supervisionado pelo Whis e pelo Bills, e pode rolar aí um breve embate do Broly com o Bills, mas que eu não acho tão provável assim. E é isso que eu tinha pra falar da treta fora da Terra por enquanto. Agora vamos voltar pra lá, que vai ser o centro de tudo.
E eu acredito que tudo isso que eu falei até agora vai ser o primeiro ato do filme, vai ser a apresentação do que os personagens principais vão estar fazendo e também dos vilões. Então a partir daqui já começaria o segundo ato, que é o início mesmo da treta, quando as coisas vão começar a andar para valer. Depois do Dr. Redo firmar sua aliança com a Red Ribbon, os androides Gama 1 e 2 vão ser mandados para a ação. Nisso vão ser apresentados para eles os Guerreiros Z, só que eles vão ser apresentados como sendo grandes vilões. Essa seria aquela cena que nós vimos logo lá no primeiro trailer, onde vão aparecendo os Guerreiros Z com cara de mal no telão, enquanto o Carmine fala alguma coisa. Eu acredito que essa cena aí vai anteceder os ataques deles, ou seja, logo depois disso eles vão partir para cumprir os objetivos deles. Mas antes de dar continuidade com tudo e falar de qual seria o objetivo dos dois, eu quero divagar um pouco aqui sobre quem eles são e sobre o que pode estar motivando eles a serem dessa forma. Eu acredito que tenha duas possíveis origens para o Gama 1 e 2. Ou eles são androides completamente robóticos, tipo o Android 16, que era completamente máquina e criado do zero em laboratório, ou eles podem ser androides meio humanos, como o 17 e a 18, que eram pessoas que tiveram seus corpos modificados por tecnologia. E dependendo dessa origem, a história deles pode mudar um pouco. Caso eles sejam androides que foram criados do zero, no estilo 16, eles basicamente não vão ter história, já que eles devem ter sido finalizados um pouco antes dos eventos do filme começar. Ou seja, eles passaram a existir como indivíduos ali. Com o 16 foi assim, galera. O 16 começou a vida dele um pouco antes daquela luta do Vegeta contra 18. E morreu lá no Torneio do Céu. Ou seja, ele não teve nem sequer um mês de vida. E nesse caso, se eles forem robôs completos, esse senso de moral deles sobre heroísmo e etc. é tudo um pensamento sintético mesmo. Tudo programado pelo Dr. Redo. Isso faria sentido, porque esse doutor claramente tem um fetiche enorme com essa coisa de super-herói. Até anda vestido como um às vezes. Então ele pode ter passado esses pensamentos dele para os robôs. Já a outra opção é a de eles serem meio humanos. E se for esse o caso, esse pensamento deles poderia ter origem num passado deles. E isso poderia abrir uma lacuna para uma história bem legal, como eles sendo salvos por uma figura heróica, ficando com isso na cabeça e coisas assim. Mas já que a gente entrou nesse assunto de motivações, falta falar das próprias motivações do Dr. Redo e sobre o porquê de ele ter esse complexo de herói. E aí talvez seja ele quem teve uma história traumática no passado, e por isso ele ficou com essa figura do super-herói na sua mente. Talvez em um trauma do passado ele tenha sentido falta de super-herói para salvar ele de uma situação, e ficando com isso na cabeça ele decidiu que ele mesmo seria um super-herói. Ou talvez seja o contrário, talvez ele mesmo tenha sido salvo por uma figura heróica no passado e decidiu que ele seria um herói também. Mas a gente viu que ele de alguma forma nutre um grande rancor pela Corporação Cápsula e outras organizações malignas, segundo as palavras dele. E isso eu realmente já não imagino tanto porquê. Vai ver, ele sofreu de alguma forma por causa de alguma ação indireta dessas empresas, ou sei lá. Eu sinceramente não vou entrar tanto nisso, não vou tentar teorizar tanto sobre isso, porque às vezes eu posso fazer uma teoria mega elaborada pra vocês aqui e no fim das contas nada disso ser explicado no filme. Porque Dragon Ball mete dessas, galera. Às vezes eles jogam as coisas no ar e não explicam nada e já partem direto pra porrada. Se bem que no filme do Broly eles deram bastante ênfase pra esse lado da história dos personagens, então sinceramente eu fico na dúvida sobre o que esperar disso. Mas basicamente é isso que eu imagino para as supostas motivações desses vilões. O Redo, o Gama 1 e o Gama 2. Agora, bora continuar seguindo com a trama do filme. Como eu já disse, eu acredito que depois daquela cena dos telões, os androides já vão começar a partir para a ação. O Piccolo vai estar meditando e o Gama 2 vai atacar ele, como nós já cansamos de ver nos trailers. O Piccolo vai levar a desvantagem nessa luta, como também vimos nos trailers. Eu acredito que ele eventualmente vai perder. Tem gente que estava teorizando que o Piccolo poderia conseguir vantagem contra o Gama 2 quando ele tirasse a sua roupa pesada. Porque, pra quem não sabe, essa roupa branca que o Piccolo usa é uma roupa pesada. E a forma de treinamento dele é que quando ele tira essa roupa, o seu poder aumenta. Então o pessoal estava teorizando que ele estava apanhando enquanto estava com a roupa pesada, que é o que mostra no trailer. Mas quando ele tirasse essa roupa pesada, ele iria ter vantagem contra o Gama 2, e aí o Gama 1 entraria em ação para ajudar. Mas eu acho que não seja isso que vai acontecer não, galera. Porque os poderes desses personagens já foram revelados e foi mostrado que tanto o Gama 1 quanto o 2 são consideravelmente mais poderosos que o Piccolo. Mas pode ser que vocês estejam confusos sobre esses poderes revelados. Então eu vou explicar rapidinho.
Recentemente saiu umas cartinhas dos personagens do filme. Sabe aqueles jogos de carta dos animes que tinham bastante antigamente aqui no Brasil? Pois é, lá no Japão isso ainda é moda. E obviamente Dragon Ball Super tem o seu próprio card game. Nessas cartas, cada personagem tem uma escala de poder, enumerando do mais forte para o mais fraco. E recentemente a numeração de poder dos androides Gamas e também dos protagonistas do filme, ou seja, Piccolo e Gohan, saíram. E é claro que vocês podem estar pensando que isso é só um joguinho e que não pode ser levado a sério. Mas eu discordo. Isso porque todos esses números que estão nessas cartas são condizentes com o poder dos personagens na obra. Ou seja, nunca se vê lá um personagem mais forte ter um número mais baixo que um personagem mais fraco. Então esses níveis de poder são sim coerentes, ou pelo menos sempre foram até hoje, e fora que é um jogo oficial também. Sendo assim, eu acho que nós podemos confiar. Mas como eu estava dizendo, saíram os poderes do personagem. E nesse filme, o Piccolo vai ter um nível de poder de 5.000, enquanto o Gama 1 e 2 vão ter um nível de poder de 7.500, uma diferença de 2.500 de poder em relação ao Piccolo, que nessa escala aí dessas cartas é uma diferença enorme. Então, em outras palavras, tanto o Gama 1 quanto o Gama 2 são muito mais fortes do que o Piccolo, e não vai ser tirando a roupa pesada que ele vai mudar isso. Mas tem um grande porém nessa história aí, que é essa nova forma do Namekuseidin. Mas eu não vou falar disso agora não, vamos deixar para o futuro do vídeo. O que interessa é que o Piccolo não tem condições de derrotar o Gama 2 nessa batalha, então ele deve estar tomando uma coça aí. E provavelmente vai ser nesse momento que a Pan vai estar sendo sequestrada, porque ou o Gama 2 vai derrotar o Piccolo e pegar a Pan, ou enquanto o Gama 2 enfrenta o Piccolo e o Gama 1 vai lá e pegar a Pan. Mas uma coisa que a gente tem que observar bem é que a Pan, quando tá lá na base da Red Ribbon, depois de ser sequestrada, tá usando uma roupa escolar, que é diferente daquela roupa que ela estava usando naquelas outras cenas com o Piccolo. Então talvez a Pan tenha sido sequestrada depois do treinamento com o Piccolo, na volta para casa, ou talvez indo para lá. Mas eu realmente acho que aquela batalha vai ter sim algo a ver com o sequestro da Pan. Mas antes de dar continuidade com isso, um questionamento. Por que a Red Ribbon quer a Pan? Por que ela? Olha galera, como eu já vou falar no futuro desse vídeo aqui, aparentemente o Gohan é um grande alvo dos vilões. Isso ficou claro quando nós vimos que já estava todo mundo esperando pela chegada dele na frente da base. Ou seja, pode ser que eles tenham sequestrado a Pan justamente para provocar o Gohan, por vingança. Mas por que a Red Ribbon odiaria o Gohan? Não era o Goku que eles queriam se vingar? Bom, eu vejo dois motivos. Primeiro, o Gohan é filho do Goku, então acabar com o Gohan indiretamente é uma vingança contra o Goku. E fora também que a Pan é neta do Goku, então se alguma coisa acontecer com ela também afeta o avô. Mas o segundo motivo é que o Gohan foi responsável pela destruição de Cell, que foi a grande obra-prima do Dr. Gero. Então, logicamente também foi a grande obra-prima da Red Ribbon. A obra perfeita, se a gente for querer fazer esse trocadilho, né? Então pode ser que esses sejam motivos por eles estarem tão centrados no Gohan nesse filme. Ou talvez também o Dr. Hedo tenha um grande problema com o Gohan, já que o Gohan é o grande Saiyaman, que é considerado um super-herói ali no mundo de Dragon Ball. E como o Dr. Hedo tem um complexo enorme com isso, talvez ele queira desbancar o grande Saiyaman, se vingar dele para então ele e os seus Gamas se tornarem os grandes heróis. Parando para pensar, faz um pouco de sentido também. Mas agora falando de um motivo mais direto sobre a Pan, outro motivo que eles poderiam ter para sequestrar ela é que ela é uma Saiyajin com um potencial gigantesco. Essa menina ainda bebê já sabia voar, galera. Coisa que o Goku e os outros guerreiros Z só foram aprender depois de adultos. E até o prodígio, como o Gohan, ou os prodígios, como o Goten e o Trunks, só aprenderam quando eram crianças um pouco mais velhas. Já a Pan, sem ninguém ensinar, sem mal sequer raciocinar, já voava por aí. Então ela tem um potencial gigantesco para ser muito poderosa. Sendo assim, pode ser que eles queiram usar as células dela na criação de uma nova criatura, que seria o vilão desse filme, o vilão final, né? E que eu vou falar mais pra frente também. Mas só abrindo um parênteses aqui, essa foi uma das coisas que eu acertei no meu primeiro vídeo falando sobre o roteiro desse filme. Na época eu mencionei que uma das grandes possibilidades pro Gohan tá indo lá na base da Red Ribbon foi eles terem sequestrado a Pan. Isso e uma suposta vingança pelo Piccolo, mas do Piccolo eu vou falar já já. Então é isso, teoria acertada e ponto aqui pro Café com Leite Nerd.
É tanta teoria que faz que tem que acertar uma, né, galera? Mas acho que já vale o teu like e a tua inscrição, né? Aceitar essas teorias aí não é fácil não, galera. Então, deixa o like aí, deixa a sua inscrição, porque volta e meia eu posso estar acertando umas teorias aqui e vocês vão gostar de ver. Mas continuando com a história, a gente também sabe que o Piccolo vai investigar a Red Ribbon. E já tá aí algo que eu acertei na primeira teoria que eu fiz sobre o roteiro do filme aqui no canal. Naquele vídeo eu mencionei que o Piccolo, depois da luta contra o Gama 2, poderia fingir que morreu para ir investigar de alguma forma o que está acontecendo. E, bom, se o Piccolo vai se fazer de morto, eu não sei. Mas o fato é que ele vai mesmo ir lá investigar a Red Ribbon nas sombras. E nós vemos isso pelas cenas do trailer, onde ele está disfarçado de soldado, e também pela própria sinopse. Mas a sinopse me deixou um pouco na dúvida sobre se o Piccolo investigou a Força Red Ribbon antes ou depois de ser atacado. Mas eu acredito que foi depois, galera, até porque no trailer nós vemos que tem um soldado segurando a Pan, e ele parece ser o próprio Piccolo. E isso parece estar acontecendo mais ou menos no mesmo momento do ataque do Gohan. Isso significa que talvez o Piccolo esteja se aproveitando do ataque do Gohan para resgatar a Pan. Mas já que eu toquei no assunto, vamos falar dessa coisa toda do Gohan então. E antes disso, acertei mais uma teoria, hein? Eu acho que já ficou mais do que claro que depois que o Gohan descobre que a Red Ribbon sequestrou a Pan, ele vai lá com sangue nos olhos para pegar a filha de volta. E quando ele chega, já tá todo mundo esperando ele. Estão lá o Dr. Redo, o Magenta, o Carmine e uma penca de soldados da Red Ribbon. E quando ele tenta ir atrás da Pan, ele é atacado pelo Gama 2, e depois é obrigado a enfrentar o Gama 1, como nós cansamos de ver nos trailers também. E como seria o resultado dessa luta? Bom, o Gohan vai perder. E como eu sei disso é o seguinte, como eu já falei antes, foi revelado naquelas cartas que o poder do Gama 1 e 2 é de 7500, mas também foi revelado o poder do Gohan. O Gohan em Super Saiyajin 2 nesse filme tá com 5500, ou seja, não vai ser naquela hora que ele vai ficar puto e se transformar em Super Saiyajin 2 que ele vai deitar os androides na porrada. Ele ainda vai ter bastante desvantagem ali. Só que o Gohan ainda tem a sua forma mística, que é a sua forma mais poderosa. E quando ele tá na forma mística, ele fica com incríveis 7600 de poder, ultrapassando os 7500 do Gama 1 e 2. Então, indo para a forma mística, o Gohan ficaria mais poderoso que os androides individualmente. Só que o problema é que essa diferença é muito pouca para dizer que ele conseguiria vencer os dois juntos. Então, para mim, a luta ficaria assim. O Gohan, na forma base, não vai conseguir derrotar nenhum dos dois. Depois ele vai se transformar em Super Saiyajin e ainda vai perder. E aí pode ser que ele vá para sua forma mística e consiga vantagem sobre um deles. Mas o outro vai intervir e o Gohan vai ser derrotado. É isso que eu acredito que vai acontecer. Mas enquanto o Gohan vai estar lutando contra os androides, eu acredito que o Piccolo, que vai estar infiltrado lá na Red Ribbon, vai nocautear aquele soldado figurante que está vigiando a Pan e vai levar ela dali. Ou pode ser que ele não consiga levar ela dali e seja interceptado por alguém. Só que eu queria falar um pouco mais de detalhes sobre os caminhos que o Piccolo pode estar tomando nesse filme a partir daí. Para começar, tem uma coisa que está me deixando meio cabreiro, que é essa nova transformação do Piccolo. Reparem bem que quando o Piccolo se transforma, ele parece estar na base da Red Ribbon, mas naquele momento é dia, e a cena em que o Gohan ataca a base é noite. Então essas cenas parecem que vão acontecer em um momento bem diferente. E outra coisa que me chama a atenção é esse frame em que vemos o Gohan segurando o braço do Piccolo, ou sendo acertado por ele. O que pode significar que talvez o Piccolo lute contra o Gohan nesse filme. E isso pode indicar duas coisas. Que o Piccolo pode acabar se tornando um inimigo em algum momento do filme, ou talvez seja uma cena de treinamento. Entre essas duas opções, eu tô mais voltado a acreditar na cena de treinamento. Eu acho que no primeiro embate contra a Red Ribbon, o Gohan vai ser derrotado pelos motivos que eu já falei antes. Mas depois ele vai treinar e alcançar um novo estágio de poder, o que pode até ser uma nova transformação que todo mundo quer ver. E aí sim ele pode ter a capacidade de vencer até os dois androides juntos, já que quando o Gohan se transforma, quando ele ganha uma nova transformação, o aumento de poder dele é absurdo. Então ele poderia assim ir de um cara que vence um com dificuldade para um cara que vence os dois juntos com facilidade. Isso aí eu acredito. E já que estamos falando em transformação, falta também falar dessa transformação do Piccolo. E podem deixar que eu não vou perder tempo zoando a aparência ridícula dela aqui não, porque esse daí o pessoal já fez muito aí pela internet.
Mas eu quero falar do que pode ser essa transformação. Bom, saiu uma informação oficial que essa forma do Piccolo é uma forma em que ele tem o seu poder todo liberado, o seu potencial liberado. E como a gente sabe, o Piccolo está sempre meditando. Então pode ser que depois de todos esses anos meditando, ele conseguiu liberar toda a capacidade do seu corpo e do seu Ki, tipo tirando as limitações ou sei lá. Ou ele poderia também ter liberado o seu potencial com o Kaioshin velho, que nem o Gohan fez. Mas não apareceu nada do Kaioshin velho no elenco desse filme, então eu acho meio difícil ele aparecer assim. O Piccolo talvez já comece o filme tendo essa forma, algo que ele adquiriu nesses últimos anos de treinamento. Lembrando que esse filme se passa anos depois da última vez que foi mostrada uma luta dele, que foi no Arco Moro. Mas também pode ser que ele alcance essa forma até mesmo num treinamento com o Gohan. Olha que louco isso, o mestre treinando com o aluno e ele mesmo ficando mais poderoso. Ou os dois ficando mais poderosos juntos. Ia ser legal também. E no último trailer aparece uma voz do Piccolo mandando o Gohan mostrar todo o seu poder. Ou seja, pode ter sim uma cena de treinamento mais ferrenho entre eles. Caso o Piccolo se torne um vilão por algum momento, poderia ser que enquanto investigava a Red Ribbon, ou até mesmo enquanto tentava resgatar a Pan, ele foi capturado e foi feita uma lavagem cerebral, hipnose ou sei lá. E aí ele seria colocado contra o Gohan numa segunda invasão do Saiyajin. Essa é uma hipótese, mas eu acho mais seguro o Piccolo ser o mocinho o filme todo do que ficar como vilão em algum momento. Mas caso ele se torne um vilão e enfrente o Gohan, eu acredito que seja naquela cena da transformação dele, já que ele tá lá na base da Red Ribbon, e a impressão que pode dar pra gente pelo posicionamento dele é que ele tá fazendo tipo uma segurança da base principal. E embora eu prefira o Piccolo como mocinho o filme todo, eu acho que no fundo seria interessante ver mestre e aluno se enfrentando assim. Então, sei lá, as duas opções seriam legais pra mim, mas eu ainda prefiro ele como mocinho. Outra coisa que eu esqueci de mencionar aqui é que outro motivo de eu achar que vai ser uma cena de treinamento entre o Piccolo e o Gohan, esse combate entre eles, é que quando o Piccolo se infiltra lá na Red Ribbon, ele vai encontrar aquele casulo de metal gigante que nós vimos na cena final do último trailer. E talvez tenha sido o próprio Piccolo que sabotou aquele casulo, e é por isso que nós vemos o Dr. Hedo tão desesperado com aquilo. Mas em outras palavras, se o Piccolo sabia que um grande vilão poderoso estava para chegar, ele com toda certeza chamaria o Gohan para um treinamento mais intenso. E enfim, isso que eu falei até aqui seria algo como o segundo ato do filme, que é o desenvolvimento da trama até o seu ápice. E agora vamos falar sobre o terceiro ato do filme, que seria aí a parte final dele, o ápice do filme. Como eu já disse, provavelmente vai ter um retorno do Gohan lá na Red Ribbon, depois de uma suposta derrota dele. E eu acredito que quando ele retornar, ele já vai ter poder o suficiente para derrotar os androides Gamas. E ele pode estar fazendo isso sozinho ou com a ajuda do Piccolo. E num cenário em que o Piccolo se tornaria um vilão, manipulado por eles, ele também derrotaria o Piccolo, na minha opinião. Mas depois disso, o vilão final vai surgir, e ele vai ser extremamente poderoso. Sobre quem é esse vilão final, tem várias teorias por aí. Tem gente que está falando muito na Android 21, outros estão falando muito no Cell. E sinceramente, eu tô muito na dúvida sobre isso, galera. Não necessariamente se é o Cell ou a 21, mas sim sobre quem é esse vilão aí. Como foi dito que teríamos personagens inesperados nesse filme, é possível demais que o vilão final seja um personagem que já existe na franquia. E o Cell e a 21 se enquadrariam nisso. Mas a verdade é que pode ser muita gente. Mas sobre quem vai ser o vilão, eu não vou ficar discutindo nesse vídeo aqui. Só vou deduzir que ele vai ser muito poderoso, muito mais que os Gamas. E, inclusive, ele pode surgir de várias formas, como, por exemplo, numa fusão dos Gamas. Ou talvez absorvendo os Gamas, como o Cell fazia, ou o Android 13 também fazia lá no filme de Dragon Ball Z. E nesse vilão pode ter também algo relacionado à Pan, talvez as células dela, porque como eu disse, a Red Ribbon sequestrou ela por algum motivo, e o enorme potencial dela pode ser um desses motivos também. Mas enfim, nessa fase final, depois que o vilão final aparece, nós temos várias opções de coisas que podem estar acontecendo. Pode ser que o Gohan e o Piccolo consigam derrotar juntos esse novo inimigo. Pode ser que o Gohan, no fim, alcance uma nova transformação e consiga derrotar ele. Pode ser que o Goku, o Vegeta e o Broly cheguem na Terra para acabar com ele. Enfim, são muitas opções, galera. Pode ser que os androides Gamas
também se juntem aos mocinhos para acabar com esse vilão. Sei lá, muita coisa pode acontecer. Mas se for para confiar no meu instinto, eu acredito que tudo vai estar sendo resolvido por ali mesmo. E se alguém for resolver tudo, vai ser o Gohan aliado a outros personagens. Ou seja, sem intervenção de quem está fora da Terra, tudo resolvido ali pelo pessoal que está na Terra. E isso até passaria uma mensagem interessante para a fandom da franquia, de que o pessoal não precisa de Goku e Vegeta para tudo. Essa seria a minha opinião, a minha opção, né, favorita pelo menos. Eu sinceramente já tô meio cansado dessa coisa de Goku e Vegeta resolverem tudo, sabe? Então eu gostaria muito de ver essa utilidade sendo dada para os personagens secundários. Até porque tudo que está sendo vendido por esse filme leva a gente a crer que é um filme dos personagens secundários. Mas falando de uma coisa paralela a tudo isso, eu acredito que em algum momento desse filme nós vamos ver a Pan ficar bolada pra valer e criar uma confusão danada lá na base da Red Ribbon. E isso eu já até falei no último vídeo teoria que eu fiz aqui no canal sobre o roteiro do filme. Eu acho que vai ter algum momento do filme em que a Pan vai se revoltar e vai destruir a Red Ribbon, fazendo mais ou menos o que o Goku fez lá em Dragon Ball Clássico. Só que a diferença é que eu acredito que nós podemos ver a Pan se transformando em Super Saiyajin para fazer isso, ligando com aquela cena lá do treinamento dela, onde seus cabelos se mexem enquanto ela concentra energia. Ou seja, poderíamos ver uma Pan Super Saiyajin varrendo a Red Ribbon, que nem o Goku fez no passado. E esse é o ápice que eu vejo pra ela nesse filme. E eu já acertei que ela foi sequestrada, só falta agora a outra metade, né? Agora falta falar de alguns outros personagens secundários que nós vimos que vão estar nesse filme, mas que é um pouco difícil teorizar eles com exatidão na trama principal, e que provavelmente vão ter papéis bem secundários. Foi mostrado que o Mestre Carinho e o Adirob vão estar no filme, e é fácil imaginar cenas envolvendo eles, já que se em qualquer momento do filme alguém for buscar as sementes dos deuses, os dois vão estar lá. Eu acredito que o papel deles no filme vai estar sendo mais ou menos isso. Ou outra hipótese é que a Pan decida completar um treinamento que seu avô fez no passado, e queira escalar a Torre de Karin, mas isso daí eu já acho mais difícil. A gente viu que a Bulma vai aparecer, mas isso é bem óbvio, já que parte da trama gira em torno da Corporação Cápsula. Mas de todo modo, eu não vejo ela tendo tanta relevância assim, e deve aparecer em cenas mais secundárias, como em algum esclarecimento de dúvidas dos protagonistas em relação a Red Ribbon e essas coisas. Se bem que se tiver certa a minha teoria de que foi usada a tecnologia da Corporação Cápsula para fazer esses androides, pode ser que a Bulma consiga arquivos e encontre fraquezas sobre eles, né? Olha que interessante seria isso, galera. Seria um bom papel aí pra Bulma nesse filme. A 18 e o Kuririn também vão aparecer, mas são outros personagens que não devem ter muita relevância. Talvez nós até tenhamos uma cena de algum dos androides atacando a 18, já que ela foi uma das androides a serviço da Red Ribbon. Mas eu acho que se fosse para atacar a 18, eles automaticamente também teriam que atacar o 17. Mas até o momento não se tem pistas da participação do 17 no filme. Então não deve rolar a luta da 18 não. Ela deve só aparecer em algumas cenas secundárias também. E o mesmo vale pro Kuririn. Claro que também temos que falar do Goten e do Trunks, mas sobre isso eu acho que todo mundo já cansou de falar aí pela internet. Eles provavelmente vão tentar fazer uma fusão em algum momento vital da trama, mas vão falhar, e daí vão acabar tendo um papel de fracassados no filme, um papel cômico. Mas eu torço ainda que eles tenham algum tipo de relevância, ou pelo menos uma participação decente na luta final. Mas então, falando de uma forma grosseira, esse é o roteiro que eu imagino para esse filme, galera. Claro que nem tudo precisa acontecer exatamente com esses detalhes e nessa ordem, mas eu acredito que muito do que eu falei aqui pode estar acontecendo nesse filme. Eu espero que vocês tenham gostado dessas teorias e também das informações que foram sendo dadas no decorrer desse vídeo. E eu gostaria que vocês comentassem aí as opiniões de vocês. Dessas coisas que eu falei aqui, quais vocês acham que vão acontecer e quais não vão acontecer? Tem alguma coisa que pode estar acontecendo na opinião de vocês e eu não comentei aqui? E o que vocês mais querem que aconteça? E por fim, o questionamento principal. Vocês estão ansiosos para a chegada de Dragon Ball Super Super Hero e pretendem ir assistir esse filme? Comentem aí para eu saber. Agora vai estar passando aí na tela alguns outros vídeos que eu fiz sobre esse filme aqui no canal. Vão lá assistir que talvez possa servir de complementação para o conteúdo desse vídeo aqui. E é claro também que vai estar o meu primeiro vídeo teoria sobre o roteiro do filme, que eu tanto citei aqui. E bom,
É isso aí. Até a próxima, galera!